sou pastora Fátima, sogra da pastora Viviane, e hoje ela me convidou para vir até esse canal para poder dar uma mensagem aqui para vocês. E, lendo a palavra de Deus, me chamou a atenção de uma mensagem que tem sobre Eliseu e a Sunamita. Sunamita, era chamada de Sunamita, não era o nome dela, mas Sunamita porque a cidade de onde ela nasceu era a cidade de Sunem. Então aqui conta, né? Vou contar para você assim, resumido, porque é uma história bonita e uma história de fé e de perseverança. Certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela era rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. E ela disse ao seu marido: vejo que este sempre passa por aqui. É um homem santo, homem de Deus. Então, ela reconhecia a autoridade de Deus sobre o profeta Eliseu, sobre várias passagens que ela viu acontecer ali naquela cidade. Então, ela conhecia e reconhecia ele como homem de Deus. Então, ela queria fazer algo por esse homem de Deus. Então, ela falou para o marido: vamos em cima da nossa casa construir um quarto, um banheiro, e ali nós vamos colocar uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, que é para ele, quando vier aqui passar pela nossa cidade, então ele vai poder descansar e ali ele lê. Então, esse era o desejo dela. Então, ela fez isso. Então, sempre que o profeta passava pela cidade, ele passava ali pela casa dela, né, como se fosse de um parente, e ali ele parava para descansar, né, para tomar um banho, para comer, para ler. Então, ela fez isso, né? Então, nós vemos a atenção, o amor, o carinho dela e a dedicação pela obra de Deus, porque ele estava fazendo a obra de Deus. Então, ele vendo, né, que ela era uma boa pessoa, então ele falou para o servo dele, para o obreiro que acompanhava ele, falou para Geazi: vai e pergunta para ela se ela tem falta de alguma coisa, se ela precisa de alguma coisa, porque eu gostaria de recompensar a ela pelo que ela tem feito por mim e por você. Então, o servo foi lá e perguntou a ela, e, bom, ela disse que não, ela estava bem com o povo dela e que não tinha falta de nada. Então, Eliseu tornou a perguntar para o servo dele: mas Geazi, você não notou que ela precisa de alguma coisa? E ele disse: olha, profeta, ela não tem filhos. O marido é avançado de idade, ela também já é uma senhora e ela não tem filhos. Então, o profeta disse: então, esse vai ser o que eu vou abençoar ela. Então, aí, voltando, né, à palavra de Deus, ele mandou chamar a Sunamita e ela se pôs à porta. Então, o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. E a mulher, ela engravidou. Então, isso acontece hoje na vida, né, de muitas pessoas. Muitas vezes ela ouve essa palavra de Deus, que Deus vai fazer algo na vida dela, que no caso da Sunamita era algo impossível. Era uma pessoa de idade, seu marido também idoso, e ela não podia ter filhos. Então, ele disse: você vai ter. Então, muitas vezes, Deus também fala para você isso daí que você está passando por um momento difícil, ou na sua casa, ou na sua família, ou você mesmo, e você acha que é impossível. Realmente, aos nossos olhos, os nossos olhos humanos, você olhando assim, é impossível. Mas para Deus não existe nada impossível. Então aconteceu que depois do tempo determinado por Eliseu, ela teve o seu filho nos braços. E bom, ela foi viver a sua vida com o seu filho, e a Bíblia nos conta de que, passando um tempo, esse filho adoeceu e o filho veio a falecer. Então o filho morreu. Então ela prontamente foi recorrer a Deus. O que ela fez? Naquele quartinho em cima que ela havia feito para o profeta, ela subiu com a criança e colocou
a criança sobre essa cama do profeta. E aí ela foi e pediu para o marido que falasse lá com os servos dele, que arrumasse um jumento, ou tal, um meio de transporte, para que ela fosse falar com o profeta. Você vê que o filho havia falecido, mas a mãe não falou para o pai que o filho havia falecido. Ela, primeiramente, ela quis falar com o homem de Deus. Então, ela conseguiu esse transporte e foi até o homem de Deus. Chegando no caminho, se aproximando do homem de Deus. Então, quando Geazi viu, ele disse: corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Ela poderia dizer para o servo dele: não, o meu filho morreu, aconteceu isso, não. Mas ela não falou nada com o servo até que ela chegasse ao profeta. E quando ela chegou ao profeta, o profeta queria que o servo dele fosse lá, mas ela não aceitou que o servo fosse. Ela disse: não, o Senhor é que vai lá junto comigo, porque como pode? O Senhor me deu, o Senhor me prometeu e agora o meu filho morreu e como fica? Então o profeta foi lá junto com ela. E o profeta, ele levou um manto e essa criança, aqui diz a palavra de Deus, que ela voltou à vida, ela ressuscitou. Então, ele, para a alegria da mãe, mandou chamar a mãe e mostrou o seu filho. Mas aqui eu vejo a perseverança dessa mulher e a confiança dela em Deus. Ela ouviu a palavra de Deus, ela recebeu de Deus e ela confiou em Deus e perseverou. E assim é essa mensagem que eu quero deixar hoje para você. Eu não sei o que você está passando, que momentos difíceis você tem passado, mas a história dela, depois você pode ler em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 8 em diante. E você vai ver que o que Deus vai falar no seu coração, essa história é uma história de fé, de perseverança e de confiança em Deus. Então eu creio que você também, se agir como ela agiu, ouvindo a palavra de Deus, crendo, confiando, Deus também vai te dar resposta e vai te dar vitória sobre qualquer coisa que você, momento difícil que você esteja passando nesse momento. Tá bom? Então essa é a minha mensagem para hoje, para você.